Quase todo mundo conhece as pirâmides de Gizé, mas até hoje ninguém sabe quem as construiu e, acima de tudo, como elas realmente foram construídas. Milhões de pedras cortadas e empilhadas com tanta perfeição que nenhuma folha de papel caberia nos vãos, dimensões gigantescas e pedras que às vezes eram transportadas por várias centenas de quilômetros. Tudo isso não se encaixa perfeitamente na imagem de tudo que sabemos hoje sobre tecnologia e mecânica. Mas agora, a parte do mistério pode finalmente ser resolvido e hoje vamos dar uma olhada em como é essa solução. Portanto, fique atento, pois com certeza é emocionante. Mas antes da gente começar, eu já gostaria de aproveitar para pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E se você já é inscrito, deixe seu comentário para que a gente possa também deixar o seu comentário fixado no topo, para que todas as pessoas possam lê-lo. E não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, caso você curta aqui o nosso conteúdo. A gente agradece antecipadamente a você pelo seu envolvimento. E aqui vamos com a teoria da rampa, que pode finalmente explicar a origem desses edifícios fascinantes diretamente do Egito. Então, vamos lá. O segredo da edificação. Os estudiosos visitaram a Grande Pirâmide de Gizé já nos tempos antigos. Hoje, a Grande Pirâmide, juntamente com duas estruturas menores e a igualmente mundialmente famosa Esfinge, fica em platô na margem oeste do Nilo, na cidade do Cairo. Nos tempos modernos, a construção da pirâmide foi atribuída ao reinado do rei Khufu de Quéops, no período de 2589 a 2566 a.C. O estudioso grego Heródoto, que inspecionou as construções por volta de 450 a.C., não tinha ideia de como tudo isso foi feito. Em seus escritos, Heródoto não comentou tanto sobre o uso presumido ou verdadeiro dos construtores dos edifícios, mas ficou fascinado com seu tamanho e construção. Ele conjecturou corretamente que a Grande Pirâmide era inicialmente uma pirâmide escalonada e que o edifício só foi coberto com uma camada externa no final. O estudioso fez desenhos exatos e se referiu a métodos de construção e dispositivos auxiliares disponíveis em sua época. As anotações de Heródoto são, portanto, de grande importância para os pesquisadores de hoje. Também se diz que o mestre se referiu a declarações genuínas de egípcios, mas devemos estar cientes de que até mesmo Heródoto estava no local 2000 anos depois que os edifícios foram construídos e não poderia ter falado com testemunhas contemporâneas. As ideias técnicas básicas são empolgantes, mas as descrições de Heródoto devem ser classificadas como especulação, assim como todas as outras tentativas modernas de explicação. Durante muito tempo, quase todas as tentativas de explicar a origem das pirâmides, levando em conta as variáveis conhecidas atualmente da física e da mecânica, fracassaram. Mas então, o francês Jean-Pierre Houdin apresentou uma variante aperfeiçoada da teoria da rampa e levantou muita poeira no mundo dos egiptólogos. O que exatamente é a teoria da rampa? As grandes questões que cercam a construção das pirâmides giram em torno de como as pessoas conseguiram empilhar milhões de blocos de pedra uns sobre os outros dessa maneira perfeita, sem eletricidade e recursos técnicos sofisticados. As primeiras teorias sobre rampas surgiram logo no início, segundo as quais os mais de 2 milhões de blocos de pedra foram empilhados andar por meio de rampas gigantescas. As rampas cresceram com os edifícios, mas logo surgiu um problema prático com essas teorias de como a pirâmide foi criada. Em comparação, com 146 metros de altura e mais de 700 metros quadrados de área útil da pirâmide, a rampa teria que ter quase 2 quilômetros de comprimento. Não havia uma única indicação ao redor das estruturas que sugerisse a existência de uma rampa hoje, e as condições geológicas no local também falam contra essa possibilidade. O arquiteto Jean-Pierre Houdin passou mais de 20 anos refinando a teoria da rampa e, finalmente, ele afirma ter encontrado a solução para o enigma: o segredo da rampa interna. Lembramos a você que os primeiros arqueólogos nomearam as passagens e as câmaras dentro da pirâmide. Há a Grande Galeria, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e muitas outras. Esses cômodos receberam seus nomes devido às supostas semelhanças com cômodos em tumbas de reis egípcios. A sala grande deve ter pertencido ao rei, a sala um pouco menor, à rainha, e assim por diante. Mas nenhuma múmia da época de Quéops foi encontrada na pirâmide de Gizé. Não há pinturas de túmulos e nenhum vestígio, por menor que seja, de um objeto funerário. Em suma, as grandes pirâmides parecem muito técnicas e, de acordo com as teorias mais recentes, podem ter sido construções práticas cujo propósito ainda não compreendemos. Esse também é um ponto de partida para a teoria do francês Jean-Pierre Houdin.
O arquiteto está menos preocupado com o uso real dos edifícios, mas dedicou mais de 20 anos de trabalho para explicar como as pirâmides foram construídas. Quando Rodin tomou conhecimento das teorias das rampas, ele intuitivamente reconheceu sua veracidade. A partir de então, Rodin se envolveu intensamente com os estudos e pesquisou soluções para todos os aspectos que até então não se encaixavam perfeitamente no quadro. Uma rampa que levava quase 2 quilômetros no deserto parecia tão improvável para o francês quanto para muitos outros cientistas. Quando Rodin observou o layout das salas e corredores internos da pirâmide, ele teve uma ideia espontânea. E se essas salas não fossem câmaras funerárias, mas os restos de uma instalação de construção interna? Rodin reconheceu nas formas e linhas o equipamento técnico de uma rampa interna. No Templo do Sol de Nusserre, da Quinta Dinastia, ainda hoje é possível reconhecer uma estrutura de rampa interna, o que corrobora a teoria de Rodin. A grande galeria da pirâmide de Gizé mostra traços visíveis de arranhões e manchas nas laterais inferiores, o que reforça ainda mais essa teoria. De acordo com isso, a grande galeria não teria sido algo como uma avenida interna para um rei morto, mas uma rampa sobre a qual blocos de pedra eram içados para o interior. Durante anos, Rodin calculou e ajustou os tamanhos e números para provar essa teoria. Quando Rodin apresentou a sua teoria da rampa ampliada por meio de planos exatos, descrições e uma moderna animação em 3D, seus resultados foram parcialmente bem recebidos, mas o francês também enfrentou ventos gelados. Rodin enfrentou uma hostilidade feroz dos cientistas e de um homem em particular. O egiptólogo David Inan Lightbody descreveu o trabalho de Rodin como o período mais sombrio antes do amanhecer. A egiptóloga Sarah Parcak chamou a teoria da rampa de absurda, mas Zahi Hawass foi particularmente inflexível em sua oposição às ideias de Rodin. O ex-chefe de autoridade egípcia de antiguidades é conhecido internacionalmente por suas maquinações duvidosas, cujo principal objetivo é apresentar Hawass como o egiptólogo supremo e onisciente. As teorias de Rodin eram muito irritantes para Zahi Hawass, porque contradiziam em grande parte as próprias teorias de Hawass. Salas secretas nas pirâmides. Durante muito tempo, os egiptólogos pensaram ter descoberto quase tudo o que havia para descobrir nas pirâmides. Então, cientistas engenhosos criaram um método de investigação completamente novo para apoiar as teorias de Rodin. Os detalhes técnicos da teoria de Rodin previam o levantamento de cargas por meio de um sistema de contrapeso. De acordo com essas ideias, a grande galeria estava localizada em frente à rampa externa e usava seu tamanho e inclinação para puxar e levantar blocos de pedra montados em um trenó por meio de contrapesos. De acordo com Rodin, os estágios finais da construção só eram possíveis por meio da rampa interna e da Câmara do Rei. O número de blocos de pedra diminuía continuamente à medida que a altura da pirâmide aumentava. No entanto, durante muito tempo, a acomodação dos contrapesos não pôde ser realmente explicada. Então, os cientistas tiveram a ideia da varredura de muons. Os muons são partículas elementares rápidas que constantemente atingem a Terra vindas do espaço. Eles fazem parte da radiação cósmica que penetra sem esforço nos edifícios da superfície da Terra. Uma equipe de pesquisadores japoneses, franceses e egípcios conseguiu medir os muons com detectores especiais pela primeira vez há cerca de 10 anos. Com o novo método, a Grande Pirâmide de Gizé pode ser completamente iluminada pela primeira vez, e 2 novas salas foram reveladas, uma enorme cavidade e outra sala até então desconhecida. Ambas as salas despertaram o interesse de Rodin, pois poderiam ser possíveis explicações para as peças do quebra-cabeça que faltavam em sua teoria da rampa interna. Após o sucesso sensacional da primeira varredura, a investigação deveria ser repetida. Uma pessoa que novamente fez seu nome aqui foi o ex-chefe de autoridade de antiguidades Zahi Hawass, que já foi apresentado. Hawass acusou os pesquisadores da recém-fundada organização Pyramid Project de secretamente quererem apenas servir ao francês Rodin. Hawass, que já havia insultado repetidamente pesquisadores estrangeiros e denegrido suas teorias no passado, mais uma vez entrou em ação e tentou impedir a nova varredura por todos os meios. O projeto Scan Pyramids estava procurando apoiadores e doadores, mas as leis egípcias estipulavam que os pesquisadores não podiam compartilhar novas descobertas com o público, a imprensa e possíveis investidores até que elas fossem publicadas e revisadas em uma revista científica.
Normalmente, leva pelo menos um ano para que as vagas nas revistas de prestígio estejam disponíveis. A Scan Pyramids deveria ter mantido silêncio sobre os resultados por esse tempo, mas a revista Nature abriu uma exceção devido à natureza explosiva das descobertas e imediatamente concedeu ao projeto um lugar para a publicação. Novos apoiadores foram rapidamente encontrados e o novo prazo para uma varredura de muons, ainda mais precisa, foi estabelecido para 2022. De má vontade, a Autoridade de Antiguidades do Egito concordou, mas Zahi Hawass conseguiu que seu inimigo Roldan fosse excluído do trabalho por enquanto. As omissões dos egípcios. Dizem que Zahi Hawass foi responsável por erros graves na egiptologia no passado. Sob sua liderança, por exemplo, um pedaço de pedra foi reformado por motivos de segurança, o que agora poderia fornecer pistas decisivas. No topo, onde a grande galeria dentro da pirâmide se funde com a Câmara do Rei, há um grande degrau. Hawass nunca deu muita atenção ao significado dessa pedra durante seu trabalho. Nos esboços de sua publicação, essa pedra está até mesmo ausente ou incorretamente representada. Roldan e alguns outros pesquisadores, por outro lado, veem na estrutura básica da pedra uma pista importante para o seu uso real. A pedra já teve uma depressão em forma de V e, portanto, poderia ter sido o ponto central de um dispositivo de tração. Hawass mandou concretar essa depressão, assim como fez desaparecer os orifícios de entrada na esfinge, com a justificativa de que era necessário fazer reformas e trabalhos de segurança nas estruturas. Portanto, podemos ficar realmente curiosos sobre o que a nova varredura de muons na Grande Pirâmide trará à tona. Os primeiros resultados provavelmente não serão disponibilizados ao público até o próximo ano. É certo que Jean-Pierre Roldan, que foi oficialmente excluído do trabalho, poderá usar as descobertas para seu próprio benefício. Até lá, só podemos continuar a especular sobre o que realmente aconteceu no Egito há mais de 4.000 anos e como esses edifícios fascinantes foram erguidos. Diga-nos agora o que você pensa sobre a teoria da rampa de Jean-Pierre Roldan e os eventos da grande disputa sobre estar certo entre os egiptólogos. Aguardamos ansiosamente a sua contribuição e lembre-se de mencionar aí que você já é um inscrito. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e obrigado por ter assistido até o final. Tchau!